Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você está escutando, mas nós estamos começando mais um episódio do Quero Falar Podcast. A gente já teve o nosso episódio piloto mostrando para todo mundo o que é o preconceito linguístico e lá a gente fala que a gente vai debater e vai falar sobre os mitos do preconceito linguístico segundo Marcos Banho, no livro dele, O Preconceito Linguístico. E o primeiro mito, que tem o nome de O Português Apresenta uma Unidade Surpreendente, vai ser debatido hoje. E hoje eu estou aqui na bancada com os meus amigos. Oi, aqui é o Wesley. Olá, meu nome é Márcio André. Oi, eu sou o Glauco. E nós vamos desmistificar e combater esse mito, assim como foi proposto no nosso podcast. E esse mito, ele vem trazendo muito à tona o tema de que o português, ele é construído a partir de uma unidade única, ou seja, ele é unânime em todas as formas, em todos os estados, em todas as suas dimensões, o que claramente é um grande equívoco, tendo em vista com que, principalmente no cenário brasileiro, existem vários tipos de português. Não existe o português que é falado no Nordeste, o português que é falado no Norte, o português que é falado no Sul, o português que é falado no Centro-Oeste e por aí vai. Então é um grande equívoco pensar que o português é uma língua única, sendo que por si só e pela sua própria formação existem vários elementos construtores nele. E vou além. O português que a gente fala diariamente, ele passa por variações. Você não fala da mesma maneira com a sua mãe que você fala com seus professores, que você fala numa entrevista de emprego, que você vai falar com uma criança. Todas essas variações que a sua maneira de falar sofre ao longo do dia, ou então, dependendo do seu contexto socioeconômico, do seu contexto sociocultural, do seu contexto socioespacial, a sua maneira de falar, o português que é dominado por você e pelas pessoas ao seu redor, sofrem alterações e eles têm características específicas, não conseguindo particularizar uma única maneira de falar como correta, porque, querendo ou não, todas as maneiras de falar cumprem seu objetivo de comunicação, que é o objetivo ali de manter uma língua. Então, por mais que não estejam de acordo com alguma norma gramatical que foi pré-estabelecida em algum momento, essas expressões portuguesas, essas maneiras de comunicação são válidas e elas estão presentes no seu, no meu, no nosso dia a dia. Dentro do teu contexto acadêmico, tu vai apresentar uma maneira de falar, e dentro de um contexto mais pessoal teu, se tu é uma pessoa da periferia, se tu mora no centro, se tu mora no centro expandido, você vai apresentar particularizações da sua fala diferentes do que outras pessoas. Tem gírias que você vai conhecer ali só com um grupo de amigas, com um grupo de pessoas, com uma parte da sociedade que você não vai conhecer com outras, por exemplo. E quando a gente diz isso, que existe uma única forma correta de falar ou escrever, a gente acaba criando vários estigmas sociais. Por exemplo, a gente acaba, como foi dito no nosso episódio piloto, a gente acaba assassinando a língua portuguesa, ou a gente acaba assassinando uma cultura, porque a gente está falando que o modo que tu fala não está certo, mas existe um modo correto de se falar. Mas como o Glauco disse, a partir do momento que tu profere uma fala e a pessoa entende, ela consegue entender o que tu está dizendo, está se cumprindo o propósito da língua. Então, quando tu fala algo, a pessoa entende, então cumpre-se o propósito em si da língua. É uma coisa que o Banho, inclusive, discute nos seus livros, do uso do português em suas variantes não padrões, de como esse apego à normativização da gramática afeta o ensino de línguas. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tiveram contato com a língua portuguesa no seu ensino fundamental e médio, tiveram contato com uma metodologia de ensino que tinha apego à gramática normativa e era só repetição de regra, o que é sujeito, o que é verbo, o que é oração subordinada, enfim. E a partir disso, tu querendo ou não vai afastando alunos que não têm interesse ali nesse uso do português,
porque não é absolutamente fácil para todas as pessoas utilizar a motivação no português, até porque grande parte dessas gramáticas, elas advêm do português de Portugal. Não estão presentes aqui no nosso dia a dia, na maneira com que a gente pensa, na maneira com que a gente vai organizando as palavras ou fazendo uso de frases, enfim, ao longo do nosso dia a dia. É diferente. E isso afeta o ensino dessa maneira, porque a criança ela vai para a escola, ela aprende ali que só tem uma maneira certa de falar português, ela desvia com muita frequência dessa maneira de falar e ela começa a se achar incompetente, ela começa a achar que ela não tem capacidade de escrever, que ela não sabe se comunicar, e vai criando um bloqueio para o ensino de língua, para o ensino do uso prático da língua, de como as pessoas podem ou devem se expressar individualmente. Bom, exatamente. E como a gente sabe, muitas pessoas ainda estão à margem dessa norma padrão, o que acaba excluindo muitas pessoas. E, como foi dito aqui, esse mito ele é muito prejudicial, sobretudo para a educação, justamente porque você está excluindo o contexto da língua dita pelos indivíduos. Você está excluindo questões da origem, questões geográficas, enfim, você está limitando a língua e você está indo contra a diversidade presente nela. Com relação ao ensino, né, a criança ela se vê mais, ela vê, como o meu colega ele falou anteriormente, ainda agora, a criança ela se vê, ela vê o ensino na verdade da língua como algo muito obrigatório. Ela não vê aquilo uma utilidade, uma capacidade, e é uma visão justamente errada, justamente pela deteriorização do ensino, pela forma como a matéria de língua portuguesa é ensinada para ela, sendo que ela não tem acesso nem mesmo à origem da própria língua, como, por exemplo, ela não sabe, por exemplo, que a língua ela vem do latim, e o latim vem do indo-europeu, e que ao longo dos anos foi se fazendo várias mudanças que impactam até hoje no contexto mais geral. E dentro dessa discussão, a gente tem que tomar cuidado aqui com a maneira com que a gente fala, porque algumas pessoas interpretam que a gente quer pôr um fim à gramática normativa, que a gente quer pôr um fim a esse estilo de regras ou de cobranças dentro de alguns ambientes específicos. Mas não, a gramática normativa em si, ela tem as suas funcionalidades, ela tem a sua utilidade, ela continua assim sendo presente dentro do contexto acadêmico, dentro das produções de textos jornalísticos, produções de textos constitucionais e outras áreas gerais. Mas a discussão aqui é que essa normativização é apenas uma variante do português. Ela é uma variante que foi estudada, que foi descrita, que foi com o tempo prescrita para que as pessoas começassem a escrever de tal maneira. Mas quanto às diversas faces do português, não tem como dizermos que o português é uma língua única, que ele apresenta traços de unidade, porque ele não apresenta. Temos diversas variações do português ao longo do nosso dia, na dimensão do nosso país. O Brasil é um país de dimensão continental. Ele é o 5º maior país do mundo. E todos no Brasil falam a língua portuguesa, só que a língua portuguesa não é uma língua única. Ela apresenta, como já disse várias vezes aqui, variações, formas diferentes, com a pronúncia, com o uso de gírias, com palavras que mudam de significado, variando de lugar para lugar, e por aí vai. E cabe a nós, não só como futuros professores, mas você também como ouvinte, para a gente disseminar essa ideia de que não existe uma unidade na língua portuguesa, mas sim várias maneiras de falar, de se expressar. Não existe só a norma culta, como o Glauco falou, mas sim ela é uma das maneiras que a gente pode se expressar, mas existem maneiras mais informais, mais descontraídas, mas que mesmo assim cumprem o seu principal propósito, que é falar, é se comunicar. Exatamente, e assim, como foi dito aqui várias vezes, não tem um jeito certo e errado de se falar, mas a questão é a adequação, porque existem situações específicas que necessitam de uma certa variante da norma culta,
É o mesmo sentido de você ter que usar roupas específicas para situações específicas. Você não vai vestido de qualquer jeito numa igreja, assim como você não vai usar a língua de qualquer jeito nas diferentes situações que existem no nosso cotidiano. Isso porque o meu colega falou, nós estamos apenas nos limitando ao português que é falado no Brasil. Se vamos pegar, podemos expandir, por exemplo, essa regra para outros países, como Portugal, ou então alguns países da África também que falam português. E partindo desse ponto de vista, nós percebemos algo muito importante de que, como já foi dito anteriormente, reforça mais a ideia de que o preconceito, ele nunca é só de fato linguístico, ele parte sempre de outras esferas, principalmente a esfera social. Porque você pode perceber que a língua, ao decorrer do tempo, ela foi muito elitizada. E por ser elitizada, a gente sempre tem aquela velha ideia de que tem que falar certo, tem que escrever certo, porque é só essa forma que existe e ponto final. Essa questão também da língua ser elitizada, de você ter uma valorização excessiva da norma culta, também reflete muito nas questões sociais, como foi dito aqui, e um ponto importante é que a nossa própria Constituição, ela é escrita de uma forma que não é acessível para todo mundo. Então, a nossa Constituição, ela fala que ela iguala todo mundo perante uma única lei, só que a gente sabe que aqui já tem um ponto que não é verdade, porque não é todo mundo que tem acesso e consegue compreender o que está escrito na nossa própria Constituição, o que acaba refletindo em muitos aspectos da sociedade. E em relação ao que o Wesley estava falando, tem um mito que, salvo engano, é o 8º, que fala que dominar a norma padrão é uma ferramenta de ascensão social. E quando a gente fala isso, nesse contexto, se a gente vier trazer para o nosso cotidiano, desde o momento que a gente entra na escola, quando nós éramos menores, no nosso ensino fundamental, a gente é imposto para nós, até mesmo pelos professores, que se tu não dominar uma norma, se tu não dominar a norma culta, a norma padrão e não falar direito, entre aspas, porque não existe o falar direito, e nem escrever de forma correta, eles acabam dizendo de uma maneira que tu não vai conseguir ser alguém na vida ou alcançar teus objetivos. Então a gente está aqui para desmistificar isso e mostrar não só para vocês, mas para nós mesmos, assim, que mais lá na frente nós vamos ser futuros professores, que toda forma de se expressar, toda forma de falar não é certa, é correta. E não existe uma maneira, não existe algo único. Não apresenta apenas uma face, mas sim várias. E essa discussão vai voltar ainda, principalmente no 8º mito, mas já antecipando um pouco, às vezes é importante ter em mente que, em relação às classes sociais, nem sempre é importante o que é falado ou como é falado, mas sim quem fala. Dentro do nosso contexto social que vivemos hoje, o poder de fala de uma mulher negra periférica LGBT nunca vai ser o mesmo poder de fala de um homem cis hétero branco. E essa discussão do quem fala o quê permeia muito dessa questão da ascensão social, assim. A língua, ela não é uma ferramenta de ascensão social, mas ela é uma ferramenta de poder, querendo ou não. E ao longo dos outros mitos estaremos abordando essas questões de maneira mais específica, mas enquanto as discussões da unidade, da falsa unidade do português no Brasil, essas foram nossas considerações. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. E muito obrigado por terem escutado até aqui.